Claro está começando. Olá, olá, bem-vindos a mais um Tá Claro, o programa que fala sobre saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Falamos também sobre saúde institucional e até do seu pet. Afinal, somos um ser integral. Hoje vamos falar sobre libertação e cura física e espiritual. Para falar conosco, estamos aqui com a pastora Tânia Tereza. Tânia Tereza foi juíza federal, escritora, palestrante e conferencista internacional. A pastora atua ministrando temas de libertação e cura e na restauração da família. São temas muito importantes que nós gostamos de falar aqui. Olá, pastora, bem-vinda ao Tá Claro. Olá, Estael, Pode que honra. cumprimentar o internauta. Que honra estar aqui. Que honra estar aqui falando para um número tão grande de pessoas, porque a gente sabe que fica no canal e muitos assistem e assistem ao longo do tempo, continuam assistindo. Então, eu creio que o público vai ser muito maior do que a gente imagina. Então, um beijo para todo mundo, que vai ver em todo tempo, em todos os lugares. Olha, vamos falar agora, pastora, sobre a água Boá. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre a água Boá. Boá é uma água que do melhor pH e a maior vazão de água do planeta. Me parece que ela perdia para uma fonte na Polônia. E essa fonte está desaparecida. Sim, fontes desaparecem. Dependendo de nós, como cuidamos do nosso meio ambiente, elas desaparecem. E o que é bacana dessa Boá, porque você, internauta que me segue, já sabe que nós trabalhamos e convidamos pessoas no Sudeste, no Norte e no Distrito Federal. Para isso, temos o nosso estúdio em Brasília. E estamos aqui abrindo esse canal para Belo Horizonte, Minas Gerais, meu estado, minha Eu terra. amo essa terra. Eu também. Eu tenho um título de cidadã de BH. Que coisa chique. Há muitos anos. Pois é. A senhora gosta de frango caipira? Não. Não. Não gosto de frango, mas gosto de pão de queijo. Então pronto, a senhora gosta do Quando eu ganhei o título, eu comprei 15 quilos de pão de queijo para comemorar. Olha, hoje o pão de queijo é uma quitanda, né, como diz o interior mineiro, do Brasil inteiro. Do mas, mundo. mas, sinceramente, o pão de queijo mineiro, Não. ele é diferente. O queijo É é top, é diferente. top. É top, não é? Esta água, ela vem de um município da região metropolitana de Belo Horizonte, pastora, que se chama Mário Campos. Hoje eu acertei, tá vendo? Porque o que eu chamo de Maurício Campos, e vou errando, mas hoje eu acertei. Boa é boa ou bom em alemão. E você aí em casa vai viajar, leva boa com você. Até rimou. Só tá vendo? E a água realmente tem um sabor muito puro. A senhora vai tomar aí e vai ver que ela tem, além da pureza, do pH e dessa vazão, ela tem uma ação social muito grande no Brasil. E tem trabalhos belíssimos, apoia situações e apoia projetos belíssimos. Está aqui conosco, né? Ela está nos aguentando, e aí, enquanto ela estiver nos aguentando, a gente está feliz com você, Boá, e os seus diretores que não têm vindo aqui, mas precisam aparecer, contar para a gente o que está de diferente na água Boá, se já abriram, porque estavam abrindo várias outras marcas da mesma fonte por causa da vazão, e a gente aí está esperando. Mas aqui eu quero contar para você sobre a questão do internauta. A gente tem um público bom, um público legal, vocês que eu amo, que eu adoro, mas a pastora Tânia Tereza é uma falta de educação na internet. Porque ela não tem 1 milhão de seguidores, ou ela não tem 5 milhões de visualizações. Não. A pastora Tânia Tereza, ela tem mais de 50 milhões. 59 milhões já bateu. Pois é, tá vendo? Cada vez que eu falo com ela, vai só aumentando nos milhões. Mais de 59 milhões de visualizações. Eu já disse isso para ela uma vez e vou dizer de novo. A senhora tem mais visualização do que o nosso presidente Lula teve de voto. Pastor, é um prazer muito grande estar aqui com a senhora.
Para mim também. Já estive com a senhora em Brasília, aí não deu, né, aquela Não deu confusão certo, toda, não deu mas certo. agora vai dar. E a senhora aqui, assim, é de uma gentileza, é de uma solidariedade enorme. A senhora está repetindo esse programa conosco. Eu sou muito grata. Que bom que Jesus colocou nesse peito um coração tão solidário e tão grande quanto o da senhora. Amém. E agora a gente quer saber sobre esse mundo que a senhora criou para levar a palavra para os corações das pessoas. Antes, eu quero saber da senhora o seguinte: como uma juíza federal se tornou uma pastora? Boa pergunta. Eu diria a você que Deus tem um plano perfeito para cada pessoa. Nós nascemos com um propósito desenhado no coração de Deus. Você não tem um propósito de ser comunicadora porque você nasceu. Você nasceu para ser comunicadora. É assim que funciona, não é? E eu nasci para fazer o que eu faço hoje. Mas havia um longo caminho a percorrer, não é? Se você vê os meus vídeos, você que me escuta, agora vai me procurar nas redes sociais, você vai ficar curioso como é que eu tenho 58 milhões de visualizações, uma velhinha de 76 anos, como é que tem tanta gente querendo ouvi-la. Eu trabalho com cura e libertação, cuidando de pessoas, ajudando vidas, sempre numa vibe espiritual. Aliás, o homem é um espírito. Você tem uma alma para se relacionar na horizontal com outras pessoas, está dentro de um corpo para ter legalidade para andar no mundo natural, mas o corpo vai voltar para o pó. Essa alma tem uma finalidade, relacionamento com pessoas, estudar, fazer escolhas, mas o que tem de eterno em você é o espírito. O seu espírito é a parte eterna que você tem. E por isso eu comecei a cuidar espiritualmente das pessoas, cuidar daquilo que é eterno. E eu descobri, aprofundando o entendimento do mundo espiritual, que o mundo espiritual é legal, não é legal de bacana, não é legal de joia, é legal de leis. Ah, legal de O legalidade. mundo espiritual funciona dentro de leis, Sim. Estel, leis espirituais. Então eu não tenho dúvida que Deus me permitiu chegar até o lugar de juíza. E deixa eu fazer um reparo para você, muito importante, eu não fui juíza, eu sou juíza. O cargo de juiz é vitalício, ele acaba com a morte só. Um dos privilégios do juiz é a vitaliciedade. Eu estou fora da função, mas eu estou ainda com todas as prerrogativas de juiz. Um juiz pode, inclusive, voltar a funcionar mesmo depois de ir para a reserva. Então, 59 milhões de Deus pessoas não vão deixar a senhora voltar, né, pastora? nem quero. Deus me fez juíza para aprender leis, para entender o mundo espiritual. Eu não tenho dúvida disso. Isso, recentemente, ele falou comigo de uma forma muito clara, porque tem uma longa história, que você vai saber a minha história indo lá para o meu canal oficial do YouTube, que é Pastora Tânia Tereza Oficial, e o título do testemunho, onde eu conto a minha história, é do lixão de Aquidauana para o mundo. Lixão de Aquidauana, porque eu andei pelo lixo como menina. Uma longa história. Mas um dia eu saí do lixão, um dia eu fui professora, outra época eu fui para o Rio de Janeiro, porque meu marido dizia que eu precisava continuar estudando. E no Rio de Janeiro nenhuma porta se abria para mim, nem no A comércio. senhora não é natural do Rio de Não, eu Janeiro. sou de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Por isso que o título é do lixão de Aquidauana para o mundo. Sim. Nenhuma porta se abria para mim no Rio de Janeiro, nem para professora, nem para comerciária, nem para atendente de consultório, para nada. Nenhuma porta se abria. E pela impossibilidade de qualquer trabalho, eu fui obrigada a fazer um concurso do Banco Central. E dentro do Banco Central, eu fiz um concurso para advogada do banco. E como advogada do banco, eu conheci uma juíza. E essa juíza me desafiou a fazer o concurso para juíza. Eu não acreditava que seria viável isso para mim, impossível. Eu era improvável. Mas Deus é Deus. E aí, até por estímulo do meu marido, que é a pessoa mais linda da minha vida, eu fiz o concurso para juiz e passei. Primeira prova que fiz, passei. Anos se passaram, Israel, anos se passaram. Eu já estou aposentada desde 1998. E recentemente, há 2 anos atrás, Deus me respondeu uma pergunta que está no meu testemunho, porque nenhuma porta se abria. E eu falava, Deus, por que o Senhor não abre portas para mim?
O senhor sabe, qualquer lugar que eu fosse trabalhar, eu faria o melhor. E ele não respondia, não respondia, não respondia. Há 2 anos atrás ele respondeu. Se eu tivesse aberto qualquer porta para você, em qualquer lugar que você bateu procurando emprego, você teria ficado lá. Como eu não deixei você arrumar emprego em lugar nenhum, você foi desafiada aos concursos e chegou a juíza. E eu queria você juíza para entender o mundo espiritual, porque hoje o seu papel é ensinar leis espirituais. Que maravilha. É o propósito de Deus. As pessoas não entendem, às vezes, por que Deus fecha uma porta. É porque a porta que é o cumprimento do teu propósito ainda vai se abrir. Ainda vai se E abrir. esse código de leis está escrito em nós, Na no nosso Bíblia, na espírito? Bíblia, na Bíblia. Se você quer saber as leis de Deus, conheça a Bíblia Sagrada. Está na Bíblia. A Bíblia é o tesouro do recado de Deus para o homem. Mas vamos falar um pouquinho sobre Vamos, essas sobre o que leis. você quiser. Vamos Vamos pegar, por exemplo, os 10 mandamentos. Sim. Né? A Bíblia tem muitas leis. 10 mandamentos é a lei maior de Deus. Vamos fazer um paralelo de comparação. 10 mandamentos com a Constituição Federal de uma nação. A Constituição Federal é a lei maior. Leis municipais, leis estaduais, leis federais, todas elas estão abaixo da Constituição. Se uma dessas leis forem contradizentes com a Constituição, elas podem ser derrubadas por uma arguição de inconstitucionalidade, porque elas estão contrárias à lei maior. Eu falo que os 10 mandamentos representam a lei maior de Deus. Por quê? Por que a Constituição Federal é uma lei com maior eficácia? Porque ela foi feita de um jeito especial. Porque não é um projeto de um homem, de um legislador. É um projeto de uma Assembleia Nacional Constituinte, uma Assembleia de todos os legisladores federais de uma nação num determinado momento. Por isso ela tem maior eficácia. Por que os 10 mandamentos são a lei maior de Deus? Porque foi feita de um modo diferente. O único momento na Bíblia que narra a descida do trono de Deus na terra é para dar os 10 mandamentos. Ele escreveu com os dedos dele em tábuas de pedra, para não se perderem, porque o que não está escrito se perde. Desceu, escreveu com os dedos dele em tábua de pedra. Quem conhece a história sabe que Moisés quebrou as primeiras tábuas, ele destraga outras. Moisés levou as segundas tábuas, ele escreveu, e essa lei não passa. Jesus disse: passarão céus e terra, mas ela não vai passar. Algumas religiões, equivocadamente, dizem que foi do Velho Testamento, que não existe mais a lei no Novo Testamento. Que Jesus veio para mudar a lei. Mas Jesus fala, Dizem isso, ele fala, por isso que a gente tem que conhecer a verdade. Ele fala em Mateus capítulo 5, não pense que vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Até que céus e terra passem, nem um i, nem um y, nem um tio vai passar da lei. Então, se ele não veio revogar, uma lei que não é revogada é vigente. Como juiz, eu falo isso para você, telespectador, internauta. Uma lei que não é revogada é vigente. E ele diz, até que céu e terra passem, essa lei não passa. E aí eu pergunto, já passaram céus e terra? Não. Então a lei continua vigente. E essa lei é a lei maior de Deus. E essa lei é que vai dizer para você o que te vai fazer ficar separado de Deus, ter bênção, ter maldição. O que vai fazer você ter as respostas que você busca. Deus é um Deus fiel, perfeito e bom. Ele premia, ele recompensa a obediência. Então, quando você aprende o que ele quer que você faça, você anda no caminho certo e você tem recompensa. Eu não conheço ninguém que obedece que não tem recompensa. Vou te dar um exemplo. Nós estamos falando de saúde. Lá nessa lei maior de Deus está escrito: honra teu pai e tua mãe. Saúde familiar. Honra teu pai e tua mãe. Né? E é o único mandamento que tem promessa. Deus fala para que se prolongue os dias na terra, que teu Deus te dá e te vá bem. Honra teu pai e tua mãe para viver bem e para viver muito. Então, o descumprimento dessa lei, desonrar pai e mãe, pode produzir 2 coisas. Ou a pessoa morrer cedo, e cá entre nós, eu nunca vi tanto pai enterrando o filho como nesta geração, quando os filhos é que têm que enterrar os pais, não é? Ou pode viver muito e viver mal, ter uma vida miserável até os últimos dias da vida.
Agora, viver bem, viver muito, não vai Que é viver. uma morte em vida, né, Pois é, pastora? exatamente. Sem qualidade de vida, sem saúde, em fila para conseguir remédio, em solitário, num abrigo, porque a família toda jogou fora, não deu certo nenhum casamento, nenhum filho está cuidando dele. Desonra pai e mãe, vai pagar o preço. Mas esse preço não é porque Deus é mau, é porque tem uma lei. Quando você descumpre a lei, tem uma penalidade. Então, quando você começa a entender o mundo espiritual, você vai ver que ele é legal. Ele é legal, ele não é um mundo místico, como muita gente pensa. Ele é regido por leis, né? Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que quando Deus formou o homem, O amor é uma lei também. quando Deus formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele colocou o homem para dominar a terra. Dominar, a palavra é domínio, tem a ele domínio. Quando você conhece de lei, você sabe que o instituto jurídico de propriedade é diferente do instituto jurídico de domínio. Vou te dar um exemplo desse estúdio. Esse estúdio tem um proprietário. Eu acabei de perguntar para o querido que está aqui atrás das câmeras se ele é o proprietário. Ele disse, sou. Ele é o proprietário. Ele aluga para quem ele quiser, ele faz horários que ele quer, ele compra o equipamento que ele quer, porque ele é o proprietário. Mas no momento que ele aluga para alguém fazer um podcast, o domínio nesse horário é seu. Você diz que hora quer começar, o que você quer em cima da mesa, como você quer conduzir. A terra foi dada ao homem para domínio, não propriedade. E como dominador da terra, o homem faz o que ele quer, ou bem ou mal. Ele abre portas para o bem ou abre portas para o mal. E vai ter consequências. Se abrir portas para o bem, vai ter recompensa. Se abrir portas para o mal, vai ter a consequência da maldição. Aí você vai entender coisas espirituais. Quando Deus fala para Caim, o primeiro homem nascido de homem e de mulher, que não foi feito do pó da terra, foi feito da barriga da mulher. Deus fala para ele, o pecado jaz à porta. A ti te cumpre dominá-lo. Você que vai abrir a porta para o pecado, vai abrir a porta para o mal. Quando termina a Bíblia, no livro de Apocalipse está escrito que Jesus bate a porta. E diz, eu estou à porta e bato. Se é condicional. Se você abrir, eu vou entrar. Então, esse mundo natural, o homem tem uma chave espiritual que abre portas para o mundo espiritual. Para a luz ou para trevas. É a escolha do homem. É o que chamamos de livre-arbítrio. Então, olha como tudo é legal. O domínio é meu, domínio é um instituto jurídico, legal, espiritual. Eu tenho a chave, é o livre-arbítrio, eu tenho a escolha. Agora, a minha escolha vai ter um preço. Sempre vai ter um preço. Nossas escolhas todas têm um preço. Você escolhe o que plantar, mas você não escolhe o que colher, não é? Claro, é uma E o mundo consequência. espiritual é assim. O mundo espiritual não é místico, não. Tem gente que, eu tenho medo do mundo espiritual. Não tenha medo, não. Você tem o controle. A porta que você abriu, você pode fechar pelo arrependimento, pela confissão. Deus perdoa, Deus muda a sorte. Mas tem coisas que são verdadeiros desafios, né? Nós estávamos conversando antes de começar aqui sobre os vícios, né? Os vícios são portas São, escuras. que se abrem para espíritos imundos de vício. Que eu acho que a gente abre, né? Sim, A partir do momento que a gente vive num ambiente contaminado. Mas sempre é o homem que abre portas e fecha portas. Não é Deus quem abre e fecha, é o homem. Ele tem a chave que abre para o bem ou para o mal. E muita gente não percebe que está vivendo naquele mundo contaminado, naquele mundo escuro, acha que tem o pleno domínio daquilo e é um dominado. Como, pastoras, como sair fora dessa... eu falo que é um mergulho numa lama, numa dor. É um cativeiro, deixa eu usar a palavra certa. É um cativeiro. Imagine um sequestro, alguém foi aprisionado, está dentro do cativeiro, cheio de sequestradores em volta, são os seres espirituais de vícios. E imagine que para ele sair dali precisa entrar um libertador. Talvez seja por isso que muitas vezes os familiares que tentam tirar aquela pessoa daquele vício, o seu ente, eles apanham tanto, eles sofram tanto, porque são esses espíritos imundos. Sim, que e é uma batem nos codependência. familiares. A família sofre junto, né? Deixa eu concluir a ideia para que o espectador, o internauta, não fique perdido na ideia. Então, está num cativeiro, está preso. É um vício, é uma cadeia espiritual que ele tem.
Para ele sair dali, precisa entrar um libertador. E esse libertador tem que ser espiritual, porque o vício trouxe para ele um cativeiro espiritual. Então, se você faz, por exemplo, eu já tive centro de recuperação de dependentes químicos. O princípio do nosso ministério foi cuidando de meninos que eram viciados em todo tipo de droga, lícita e ilícita. E aí, se ele não tem uma libertação espiritual, ele tem só uma desintoxicação ou uma reengenharia do comportamento, lá na frente ele cai de novo, a reincidência é muito alta. Eu só conheço que ficou livre quando alguém clamou diante de Deus e foi buscar em Deus a libertação. Jesus entrou no cativeiro. É preciso que a própria pessoa clame, que ou ela alguém queira, pode clamar não, por ela? que ela queira. É preciso que ela queira. Não tem libertação sem iniciativa pessoal, né? Então, muitos casos que tivemos de completa libertação. Mas e aí? A pessoa, eu não cheiro mais, eu não fumo mais, eu não bebo mais. Eu tomei uma decisão e eu vou cumprir essa decisão. Legal, mas você vai ter desejos. Você não tem nojo daquilo que era o seu objeto de vício. Se você ficar liberto, você tem nojo. Como viemos conversando, você tem nojo de cigarro pavor, hoje. E eu tenho nojo da bebida hoje, já bebi todas. Já, Já, pastora? todas. E eu tenho nojo. E Tenho como é nojo. que foi essa libertação? Com Jesus, querida, sempre com Jesus. A Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, só tem um que entra no inferno a seu favor. É Jesus, não tem outro. Não tem, é só aquele que morreu na cruz. Só ele. Para isso ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Tem um versículo bíblico em João 10:10 que fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Matar, roubar e destruir em todas as áreas. Família, saúde, finança, tudo. Quando o homem pensa que tudo isso acontece por azar, não existe sorte e azar. Existe a ação das trevas e a ação da luz. Portas que foram abertas para as trevas ou portas que foram abertas para a luz. Agora, a boa notícia não é irremediável. Você abriu a porta para as trevas, você pode sair desse cativeiro, sim. Pode chamar Jesus para a sua vida, ele entra, e quando ele entra, ele tem carta branca para agir a seu favor. Mas ele não entra se não for convidado. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você não abrir, eu vou ficar muito triste vendo a sua derrocada. Mas há algum processo para essa libertação? Sim. Olha, tem muitos vídeos nesse meu canal oficial do YouTube, que já passa de 59 milhões de visualizações, tem mais de 600 vídeos que ensinam o processo. Mais de 600 vídeos que ensinam o processo de libertação. Vai lá que você vai ver. Você, mãe, que está com um filho num cativeiro. Você, mulher, que está com um marido no cativeiro. Eu posso falando? Sim. Pode, mas eu gostaria que a senhora, para o nosso internauta, que a senhora colocasse mais ou menos como funciona esse processo de libertação. Não dá a receita de como se liberta, não. Mas será que tem um limite? O sofrimento chega num ponto que a pessoa não aguenta mais? Quando a pessoa sabe que ela está no caminho de morte. Ela está num caminho de morte e ela não quer mais. E ela vai buscar ajuda. Não adianta, às vezes, mães levam os filhos porque elas querem que eles sejam ajudados. Mas se eles não querem ser ajudados, não tem resultado. Não tem resultado, né? A vontade é o livre-arbítrio, a decisão é o livre-arbítrio. Eu escolho o que vou fazer da minha vida. Talvez seja por isso, que a maioria não consiga. Porque também não conheceu a verdade. Por isso que é importante a parte espiritual. É importante a parte espiritual. Israel, quando eu me aposentei como juíza, eu fui procuradora-geral do município de Resende. Como procuradora-geral do município de Resende, eu implantei um plano de segurança. Um plano de segurança pública, um plano perfeito. Havia um índice altíssimo de homicídios, um índice altíssimo de violência doméstica, um índice altíssimo de estupro. Com esse plano foi reduzido expressivamente. Mas, para aplicar o plano, eu fiz uma análise do crime na cidade de Resende. Contratei uma ONG espetacular, que é Viva Rio, para fazer o levantamento estatístico do crime de Resende. Que hora que tem, qual é a faixa etária, qual é o estado etílico, enfim, um mapa que me desse um panorama. E eu descobri, depois de pronto, mapeada essa estatística,
que o álcool é um gatilho do crime. O álcool é um gatilho do crime. 90% dos abusos de criança, o cara estava alcoolizado. 90% da violência doméstica, o marido estava com a cabeça cheia de álcool. 90% das brigas nas ruas, alcoolizado. Não precisa te contar, nas rodovias, nos acidentes. Por que vem lei seca? Por causa disso. O álcool é um gatilho do crime. O álcool é um ingrediente pernicioso. Agora imagine os demais. Aí a pessoa fala assim, mas eu dou uma cheiradinha só. É o controle, né? É o Eu high, controlo, é um copo só. É o high society. Outro dia Deus falou algo na minha cabeça muito doido. Se você perguntar para uma pessoa o que ela faz, onde ela investe, ela fala, não, eu não invisto em nada, eu sou uma pessoa nova ainda, estou começando minha vida. Como é a sua vida? Eu vou para a balada, dou uma cheirada. Não, você é um investidor, você investe nas trevas. Você investe nas trevas, você está criando uma estrutura maligna na sociedade para famílias serem destruídas, para jovens morrerem prematuramente nas rodovias cheios de álcool na cabeça. Ou seja, além de fazer mal para si, faz mal para a família e mal para a sociedade. Para a sociedade. Então, é espiritual, tudo é espiritual, Estael, tudo, tudo, tudo. O usuário de drogas, meu Deus, é vítima de Satanás. O traficante é vítima de Satanás também, porque ele está destruindo a vida dele, ganhando dinheiro com a desgraça alheia. Isso vai ter um preço para ele, para os filhos dele. Até onde é vítima, até onde é escolha, pastora. A vítima tem escolha, sim. Todo mundo tem escolha, Esther. Todo mundo. A Bíblia fala que a gente não resistiu até o sangue. Quando a senhora está doente, qual que é o normal? A senhora sente um mal. O que a senhora faz? Eu vou ao médico. Eu vou em busca de ajuda. Então, se o meu mal é espiritual e o meu médico é Jesus, eu tenho que ir em busca de ajuda. Quem sabe trabalhar com libertação, eu vou correr lá. Exatamente. Agora, se eu não vou, se eu fico ali me achando que eu consigo controlar, que eu bebo socialmente ou que eu cheiro socialmente, eu não gosto de falar isso nem para mim, que a pessoa bebe socialmente ou cheira socialmente. Não existe isso. Ninguém bebe ou cheira socialmente. Então, se você fizer uma pesquisa com as famílias, o que as famílias vivem com os seus maridos fazendo o que é errado na área da droga e com os seus filhos, você vai ver a desgraça que isso é na sociedade. Você vai ver o mal que isso é. Tem menino que cheira a casa toda, fica devendo para o traficante bate na porta, mamãe, seu filho está devendo 70, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou levar seu micro-ondas. Daqui 3, 4 meses, mamãe, seu filho está devendo 120, mas eu não tenho para te pagar, eu vou levar a máquina de lavar. O que custa R$1.200 é trocado por 120 na dívida com o traficante. Mamãe, se a senhora não der a sua máquina de lavar, seu filho vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Tem gente que chega pedindo, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu já cheirei a casa toda da minha família. E quem mais sofre com isso, eu acredito, não é a vítima, é a mãe, ou é a esposa, ou são os filhos. E existe um momento para desistir? Existe, porque a gente vive com uma pessoa, como diz a senhora, que vive nas trevas, e é uma coisa que eu disse isso para a senhora disse, não é energia, a gente não sente uma energia ruim, tira tudo da é boca ruim, essa tudo é palavra pesado, energia, né? É trevas pura. Pois é. Se você tivesse olhos para ver, você veria o tanto de demônios. Isso contamina a gente. É. A pessoa que vive ali naquela casa acaba contaminada. Deixa eu te dizer, você pode justificar a desistência. Não aguento mais, acabou para mim. Mas escute bem o que eu vou dizer, mãe, esposa, não desista não. Talvez você seja a única pessoa na face da terra que pode ajudar essa pessoa que você ama. E tem mais, o teu marido tem filhos junto com você. E o legado geracional também é legal. Na mesma lei que está escrito honra pai e mãe, está escrito visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Filhos herdam vícios dos pais. Filhos herdam consequências espirituais dos vícios dos pais. Então, se você desiste do seu marido e não vai atrás da libertação dele, não corre para pedir ajuda, os seus filhos futuramente vão ser os dependentes químicos, porque há uma herança espiritual, indubitavelmente. Eu trabalho com isso há 40 anos. Eu estou falando do que eu sei que é real. E outra coisa, quem ama não desiste nunca. Quem ama não desiste. Você não pode desistir de um filho, você não pode desistir de quem saiu de dentro de você.
E se você desistir dele, sobrará quem para ajudar? E aí, o que, que eu faço? Vai procurar quem entende desse assunto. Vai procurar. Mãe, você mesmo, passe por libertação, você. Porque se você passar por libertação, você vai ficar forte, vai ficar segura para guerrear pela vida do teu filho. E aqui eu quero fazer um aspas, porque nós estamos falando com a pastora, eu não sei se eu posso dizer isso, mas especialista em libertação e Sim, cura. não tem. Olha, Então, Estael, sem medo de errar. você que passa por seu marido, teu filho, ou até o teu irmão com vício, seja de droga, eu acho que álcool é droga, né? Entre nas redes sociais da Eu pastora vou ser Tânia mais Tereza. direta. Ela anda o mundo. É. Em uma hora ela vai parar no teu estado. Vou Vai parar. lá. Não, eu vou responder o e-mail. E vou A dar senhora direção. responde o e-mail. Todos os e-mails. Meu marido responde todos os e-mails. Tânia Tereza com Z é o meu nome. Meu site, pastorataniatereza.com. Lá tem Fale Conosco. Mande uma mensagem, vai cair no meu e-mail. E quem responde? Meu marido. Ele responde o e-mail, Pastor Otto. Juntos nós trabalhamos. E aí vamos te dar a direção, vamos indicar os vídeos que você precisa ver, vamos colocar a tua causa na presença de Deus, se preciso fazer um atendimento para você. Tem um curso no meu site, eu estou falando do site, pastorataniatereza.com. Tem um curso de cura e libertação online. A pessoa pode fazer na casa dela. Um seminário online de cura Olha e que libertação. bacana. E ela vai aprender a guerrear pelo seu filho. Está no site da senhora. Está no meu site. Estael, se o povo que está me ouvindo tem filhos presos das drogas, assistir um vídeo meu que tem o nome Autoridade Espiritual e praticar aquilo que está lá, vai arrancar seus filhos das mãos de Satanás. A minha filha se drogava tanto que ela plantava maconha dentro de casa. E eu arranquei ela das mãos de Satanás. Eu conto essa história nesse vídeo. O nome do vídeo? A Repete, autoridade por favor. espiritual. A Coloca no autoridade Google, espiritual. Autoridade Espiritual, Pastora Tânia Tereza. Você vai ouvir a minha história e você vai entender o que eu estou te falando. Agora, tem que colocar Jesus na sua vida. Ninguém guerreia com o inimigo se não estiver com aquele que veio para destruir as obras do inimigo. Não é com outro que você vai vencer Satanás, é com Jesus. E existe uma diferença, né? Eu estava comentando isso com a senhora. Eu fumei muitos anos. E tentei parar várias vezes. Parei com acupuntura, vários tratamentos, com medicamento e tudo. E eu parava uma semana, um mês, 2 meses, às vezes até 4 meses, e pensava, não fumo mais, nunca mais. Mas E sentia um voltava. prazer pelo cheiro da fumaça. Nossa, até sonhava com cigarro. Dormia e sonhava com cigarro. Porque não estava liberta. E num momento. Você estava fazendo abstinência, mas você não estava liberta. Exatamente. Aí, no momento, eu disse isso, né? Falei para a senhora, parece mágica, porque eu dormi gostando de cigarro e acordei com ódio. Porque Hoje, você o clamou- sentimento que eu tenho Porque você é clamou ódio. a Deus para te E foi tirar aquele mesmo. vício. E É foi isso aí. mesmo. E tirou. E é um arrancar da gente que é como se nunca tivesse habitado ali. Aonde eu comecei essa conversa? Eu comecei dizendo para você que você tem um papel de comunicadora, porque esse era o propósito de Deus para te mandar para o mundo. Você não tem esse papel porque nasceu, você nasceu porque tem esse papel. E Deus, o dia que tirou o vício de você abruptamente, de um instante, dormiu com vontade, acordou com nojo do cigarro, é para que um dia você estivesse aqui, nesse lugar, levando essa mensagem para milhares e milhares de famílias que estão chorando por causa do vício dos seus queridos familiares. Para que eles soubessem que isso é real, isso é verdadeiro. Libertação não é o mesmo que abstinência. Libertação é acordar com nojo daquilo que era o seu cativeiro. E é real. O nojo é real. Aí, Não é? Ele é real. só o Senhor é Deus. Eu queria falar um pouquinho com a senhora também sobre o que chamam de mal do século, Sim. que é a depressão. As pessoas, não sei, talvez elas confundam a tristeza com a depressão, muitas vezes, e talvez realmente se deprimam. Há tanta dor no mundo hoje. Será que nós vivemos o pior momento da dor?
Bom, você está falando com uma pastora e eu tenho que te falar espiritualmente a resposta. Não tem outro jeito. Não tem nada que eu fale que não tenha um ingrediente espiritual. Vamos lá. A depressão pode ter três causas. Três causas, três origens. A depressão física é uma deficiência hormonal. Você tem hormônios no cérebro que dão bem-estar, que dão prazer. Serotonina, dopamina, não é? Que é tratável com medicamento. A pessoa vai para o médico, ele faz uma dosagem de hormônio, vê que está baixa, faz uma suplementação. É física, depressão é física e tratável com remédio. Legal. Se a pessoa chega para mim e fala, estou com depressão, desejo de morte, desejo de morte, o mundo perdeu a cor para mim, uma tristeza profunda, não tenho gosto para nada, nem para me arrumar, perdi o ânimo. Primeira pergunta que eu faço, você já foi ao médico? Porque o que é físico tem que ser tratado fisicamente, né? Fui. E fez a dosagem hormonal? Fez. E aí? E aí eu tomo remédio. Há quantos anos? 6 anos. 6 anos você toma remédio, não sarou? Então não é físico. Não é físico. Mesma coisa que você fala, estou gripada, tomando 6 anos de remédio para gripe. Vou dizer, não é gripe, é alergia esse negócio aí, né? Aí eu vou para a segunda pergunta. Você teve alguma perda muito grande na vida, um sofrimento exagerado? Perdeu um filho, um casamento destruído, negócios que foram por água abaixo, perdeu filhos na pandemia, aconteceu uma coisa terrível, porque tem uma segunda modalidade, que é a depressão reativa. É uma reação da alma, de um sofrimento que não consegue resolver. O homem tem um nível de sofrimento de resiliência, ele vai e volta, ele vai e volta, ele sofre, 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 sofre. Eu já enterrei um filho, aí ele volta. Mas quando tem sucessivos episódios de sofrimento, às vezes não dá tempo de voltar. Então a pessoa fica lá parada no lugar de sofrimento. E a depressão reativa é uma reação da alma, sofrimento da alma que ela não consegue tratar. E se a pessoa teve um episódio gravíssimo para ter uma depressão reativa, tem um tratamento próprio para ela, uma ajuda espiritual, um conselho, dar a mão para ela se levantar, mostrar para ela deixar para trás as coisas que para trás ficaram, prosseguir para o alvo que está proposto. Tudo biblicamente a gente faz com ela. Mas quando você pergunta para ela, você teve alguma dor, algum sofrimento, algo assim terrível, ela fala que eu me lembre, não. Então não é emocional, porque quando que você vai esquecer que enterrou um filho? Quando você vai esquecer que perdeu tudo que tinha? Não esquece. Se ela não se lembra, é porque não houve o episódio. Você teve algum grave acontecimento que marcou e dali começou sua tristeza? Não. Então, não é alma, não é corpo, não é alma, sobra o quê? O principal, o espírito. Então, a sua depressão é espiritual. E quando acontece a depressão espiritual? Espíritos de morte. E quando que os espíritos de morte vêm? Portas foram abertas. Ou pela família com homicídios, derramamento de sangue, ou pela própria pessoa com homicídio, derramamento de sangue. Abortos abrem portas para espíritos de morte. É morte, né? É morte. É morte. É morte de criança no ventre. Aborto abre portas para espírito de morte. E os sintomas são iguais. São iguais. Qualquer tipo de depressão, mesmo sintoma. E aonde que eu sei que é espiritual? Nos outros dois casos, a pessoa tem desejo de morrer, mas não se mata. E na depressão espiritual, ela suicida. Os suicídios decorrem da depressão espiritual. A pessoa se mata. E essa não tem Porque tem uma medicamento voz nem que fica, tratamento. se mata, se mata. Você vai ter paz, vai ter sossego, se mata. Vai ser melhor, se mata. Não tem terapia, não tem aconselhamento, não tem remédio que resolva. Tem confissão de pecados e arrependimento de pecados. Tem muita depressão também que é proveniente do álcool, não tem? Ou da síndrome de abstinência, da droga? Não. A síndrome de abstinência não dá depressão. Ela dá um desespero, ela dá uma fissura que ela quer de fazer qualquer coisa para voltar para o álcool, mas não dá depressão. Eu tô batendo muito nessa linha dos vícios, porque saiu uma pesquisa, principalmente no interior de Minas Gerais, e isso me assusta muito, porque Minas Gerais é um estado muito tradicional, vamos dizer assim. O alto índice de vício nos jovens. E não é principalmente a cocaína, não. É a porta, que é a maconha, né? Que é uma porta.
e hoje virou uma porta natural de se abrir, igual a bebida foi um dia, mas não deixa de ser uma droga, e o álcool. E isso está destruindo a juventude no interior. Eu não falo dos outros estados, porque o É índice no Brasil cresceu todo, é muito no em Brasil Minas, todo, mas é no Esther. Brasil todo. E eu acredito que tem muita mãe chorando as perdas de seus filhos para o álcool, para as drogas. E eu fico pensando o que fazer, pastora. Buscar Jesus. É o Senhor. Sem Jesus não tem saída, Esther, não tem. Não tem solução para o mundo, a não ser que vem do alto. Não tem. O mundo perdeu a capacidade de amar o semelhante, o mundo perdeu a capacidade de estender a mão. O nosso ministério A de senhora acha cura. que o mundo está com menos Deus, com menos Sem dúvida, Jesus? sem dúvida. O ateísmo aumentou, o humanismo aumentou, o homem é o centro de tudo, né? O meu ministério de cura e libertação, ele tem uma simbologia, mãos e coração. O símbolo é uma mão com o coração em cima. Quando você entrar nas minhas redes sociais, vai ver lá esse símbolo, mãos e coração. Por que mãos e coração? Mãos, porque dá muito trabalho cuidar de pessoas, não é fácil. Não é fácil. Amar dá trabalho, né, Ah, pastora? hoje eu fui almoçar com um casal aqui de Belo Horizonte, que quando buscou ajuda, ela estava à beira do suicídio, né? O casamento estava destruído. Deu muito trabalho. Então, mãos, porque dá muito trabalho. Coração, porque precisa amar muitas pessoas. Precisa amar muito, Estel. Muito. Para se importar, precisa amar. Jesus falou: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isso saberão todos que sois meus discípulos." Se você não amar essa mãe que está chorando amargamente com o filho nas drogas, o meu irmão usou LSD e enlouqueceu. O meu irmão enlouqueceu. Meu irmão passou 5 anos internado em clínica psiquiátrica, tomando eletrochoque, porque naquele tempo ainda se dava eletrochoque. 5 anos eu vi a minha mãe chorar por causa do meu irmão. Pergunta como é que ele saiu do estado que ele viveu. Com Jesus, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, Estel. Não tem outro jeito. Está falando isso para você uma juíza, está falando isso para você uma mulher que já trabalhou com recuperação de dependentes químicos e que trabalha com pessoas em cura e libertação. Só com Jesus tem libertação. Só. Não tem outro jeito. Agora, como a senhora disse, a própria pessoa tem que buscar. Tem, tem. Eu tenho uma experiência que foi muito forte, muito forte. Um rapaz completamente dependente do álcool. Um alcoólatra inveterado mesmo. Esse moço tinha uma capacitação profissional, uma formação profissional de motorista de guindaste. Ele movia guindaste, que é coisa difícil. É uma direção difícil, precisa ter muita retidão e precisa ter um controle muito grande do motor. Você vai botar um guindaste, você bota a perder tudo, né? E esse moço perdeu a carreira profissional dele por causa do vício do álcool. E a família interna, ele aqui, interna, ele ali, interna, ele lá. Esse moço já estava no 5º, 6º hospital de internação para ver se ficava livre do álcool. Mas fica livre hoje, daqui 3 dias está caindo. Fica livre hoje, daqui 3 dias está caindo. E aí foi para um seminário nosso. Ele quis ir para um seminário nosso. Um amigo dele foi atrás dele na internação. Falou: "Olha, você está feliz assim? Não. Você gostaria de sair disso? Sim. Você quer ir para um lugar que alguém pode te ajudar? Quero." E levou ele para o nosso seminário. Nosso seminário dura de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira. Já ficou anos e anos e anos internado. Esse moço chegou lá, o amigo dele teve que assinar um documento no hospital onde ele estava para liberarem ele. Ele foi para o seminário, recebeu a palavra, introjetou a palavra. Na hora do atendimento dele, na casa dele, quilômetros de distância, o seminário foi em São Paulo, a casa dele em Joinville, Santa Catarina. Na hora do atendimento dele, o copo que ele bebia na casa dele, ele tinha um copo dele, grosso, como essa taça aqui. O copo que ele bebia rachou no meio, caiu uma banda para lá e uma banda para cá, e houve um estrondo na cozinha. A mãe ficou assustadíssima, porque ela não sabia que o filho estava sendo atendido nessa hora. O mundo espiritual foi impactado com a libertação dele. Na casa dele, onde ele tinha começado o vício dele, foi manifesto no mundo natural a libertação, a quebra daquele copo,
Deus mostrou para a família, acabou aqui o cativeiro desse moço. Aquele moço saiu do centro de recuperação livre, nem voltou para a clínica. 3 dias depois, ele estava empregado numa grande empresa em São Paulo. Foi liberto. Agora, o que fazer com aquele que está no momento, que eu acho que também tudo tem o tempo para a pessoa. Até o sofrimento cansa. Não cansa, É. pastor? Uma hora a pessoa cansa. Vai Mas perdendo tudo, a pessoa não, perde tudo. perde tudo. Perde tudo. Eu acho que vem um espírito devorador mesmo. Vai, você vai devora ver na tudo. rua, virar Cracolândia, perde tudo, perde tudo. Perde a dignidade, perde o documento, perde a saúde, Perde a tudo, família, perde tudo, né? E quando ele responde para a família assim, eu tenho controle, não, eu não quero sair disso, não, eu acho que eu não bebo muito, eu acho que eu controlo. O que essa família fazer, pastor? Interceder, chegar diante de Deus e dizer, mostra para ele que ele não tem controle de nada, que ele é um marionete na mão do inimigo. Ele não tem controle de nada. O controle está na mão daquele que está conduzindo a vida dele. Quando você fala de mundo espiritual, Estael, a pessoa pensa só com um demônio dentro gritando, como vê naqueles cenários, né? Não. Existe cativeiro e existe opressão. Na opressão, os seres espirituais estão pelo lado de fora, mas como um cavalo em cima de um cavaleiro. As rédeas estão na mão do inimigo. Ele leva para a direita, para a esquerda, ele conduz a vida da pessoa. Então, está debaixo de uma opressão maligna, precisa de libertação. E as pessoas que estão em volta desse doente espiritual, elas apanham também desse Elas mundo? sofrem juntos. Existiram situações no centro de recuperação que dava muita dó. Aquele pai sofreu tanto, 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 tanto com a droga daquele filho, que um dia ele levou, abriu a porta do carro e jogou o filho lá e sumiu, nunca mais apareceu. Quando passou o tempo da recuperação, porque primeiro trabalhávamos com a desintoxicação, depois fazendo o trabalho espiritual, por final, orando para ficar livre, depois reinseríamos na sociedade, procurando emprego. Mas a família sempre foi acompanhando tudo, a gente fazia um trabalho conjunto. Cuidava da família, cuidava dele, cuidava da família, cuidava dele, porque tem uma codependência, a família sofre muito. Mas aquele caso, o pai nunca quis nem conversar com a gente. Jogou o rapaz lá como quem joga um cachorro. E depois, quando aquele moço ficou bem, estava pronto para ser reinserido, eu não fui procurar emprego para ele em outro lugar, porque o pai tinha uma oficina mecânica. Eu fui falar com o pai: olha, teu filho está limpo, teu filho está sarado, teu filho está curado e liberto. Agora dá oportunidade de trabalho para ele. O homem olhou para mim e falou: eu não tenho filho, não. Meu filho morreu o dia que eu joguei lá. Então você vê o sofrimento da família tão grande que é como se tivesse perdido um filho para a morte. É porque desacredita muito, né? E Porque o sofre alcoólatra, junto. ele mente muito, né? Ele mente até Mas pra é si. claro, Ele é um um mentiroso abismo chama outro abismo, está? Um abismo chama outro abismo. Isso e tudo bebe escondido, diz que não bebe. Tem uns que quando chegam lá já estavam bebendo álcool puro. Que loucura. Álcool. Agora imagina. Agora a senhora, quero mudar um pouquinho aqui, porque a senhora também trabalha com restauração da família. Sim. Existem igrejas, não vou falar o nome, mas que não aceitam a separação. Mas a realidade é que existem muitos casais separados. Sim. Casais que vêm do segundo casamento e até terceiro, né? A senhora acha que o divorciado, ele não tem uma segunda chance num segundo casamento? Sim, ele tem. Deixa eu te falar espiritualmente. O divórcio é pecado. O divórcio é pecado, Deus odeia o divórcio. E quando você vê o estrago que acontece numa família, você vai ver por que Deus odeia o divórcio. O homem e mulher conseguem separar, mas não consegue tirar o DNA do menino e da menina e devolver se é seu e se é meu. Aquele filho, aquela filha, pertence aos dois. Ela casa de novo. Às vezes casa com um homem que vai tocar nessa criança dela. A desgraça começa a acontecer, o abuso. Enfim, a falta do amor de pai, porque o pai foi embora, a paternidade deixa um buraco no coração. Então, Deus odeia o divórcio porque é um estrago na família. Sim, mas tem divórcio também Calma, que deixa eu falar. Mas Deus odeia. não tem abuso das Mas crianças. Deus odeia o aborto também. Entendeu? Tem como você enfiar de novo uma criança dentro de uma mulher? Não. Se ela abortou, acabou, morreu. Agora, ela pode se arrepender do aborto? Pode. E voltar a um estado de aceitação de Deus? Sim. O divórcio, mesma coisa. Deus odeia o divórcio. Mas se a pessoa se arrepender,
zerou a conta dela com Deus. E se zerou a conta com Deus, ela agora pode. Mas se arrepender é voltar para esse marido? Não, Ou não ela necessariamente. pode casar Não de novo? necessariamente se Eu até estou arrepender. perguntando em causa própria, Eu né? tô Porque eu vendo. sou Você acha que eu sou divorciada, boba? mas casei novamente. Então, você acha que eu sou boba? Eu sei que você está perguntando em causa própria. É. Eu sou velha, mas não sou boba. Ah, de boba tem nada, aí nem de velha. Deixa eu te falar. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher e a testemunha foi Deus. O casamento une um casal até que a morte separe, é o que a Bíblia diz. Então, vai ser realmente uma desobediência. Uma desobediência e tem um preço toda desobediência. Agora, Deus perdoa qualquer pecado. Só não perdoa blasfêmia contra o Espírito Santo, é o que está escrito na palavra. Todo pecado tem perdão. Tendo perdão, zera a conta. Volta ao status quo anterior. Tem direitos de construir nova família, fazer o que é certo? Tem. Agora, eu sempre pergunto assim, teria como restaurar? Porque a Bíblia fala, é melhor não separar, se não separar, que se reconcilie. Tem como reconciliar? A igreja tem que trabalhar muito na reconciliação. Fazer todo o esforço. E eu volto para minha família. Meu pai, 28 anos depois que saiu de casa, depois de casar 3 vezes com outras mulheres, quando morreu a 4ª mulher dele, ele voltou para minha mãe, 28 anos depois de casado. E eu escutei da boca do meu pai, dizendo a mulher que eu amei de verdade foi sua mãe. E volta para casa. E para os que não voltam? Os que continuam e bem casados, Tudo com bem. o segundo ou terceiro Constitui, não- casamento. A igreja, o ministério da senhora aceita esse casal. Sim, aceita, mas leva a pessoa a compreender que ela cometeu um pecado de romper uma aliança. Ela cometeu um pecado. Ela poderia manter essa aliança? Trabalhou para isso? Perdoou? Não, eu não quis ficar porque eu não perdoei, ele fez tudo errado. Já está errado também. Não perdoar é dureza de coração. É, né? com certeza. Então, é todo um processo. Não tem como falar genericamente. Não tem muito também como não perdoar um pai do seu filho, né? Exatamente, Ou a ele é o mãe pai do seu filho. Você vai ter que querer a vida dele bem arrumada, porque ele vai deixar um legado geracional para o teu filho. E a gente trabalha, quando trabalha com restauração de família, trabalha em todas as pontas. Em todas as pontas. No papel da mulher, no papel do homem, na reconciliação, no perdão, no estímulo, na responsabilidade pelos filhos. A senhora acha que a mulher, quando ela saiu de casa para trabalhar, isso mudou a instituição do casamento? Mudou. Para pior ou para o bem ou para o mal? Veja bem, tem muita mulher que consegue trabalhar fora. Eu trabalhei fora a minha vida toda. Né? Imagine uma mulher que chega a ser juíza federal. Quão grande esse status profissional. Poucas mulheres são juízas federais. Sim. Mas eu nunca deixei desmanchar o papel no casamento. No meu casamento, o meu marido é a autoridade. O meu marido é o cabeça. Meu marido é o meu líder. Porque esse é o papel da família. Deus estabeleceu assim. A mulher é ajudadora idônea. Eles estão na mesma missão. Quando a Bíblia fala submissão... Mas o que a senhora chama de líder? Deixa eu completar. Quando você fala submissão, não é subserviência. É sob a mesma missão. Piloto e copiloto de um avião. O piloto faz o plano de voo. O piloto vai responder diante da companhia aérea se der alguma coisa errada. E o copiloto está junto, no mesmo caminho, na mesma direção. Você tem uma mesa aqui à sua frente, um ajudador idôneo. Seu marido pega nessa ponta, você pega nessa, e vocês vão juntos levar a mesa e trazer para esse lugar. Se ele andar mais rápido que você, vai ficar assim a mesa. E se você andar mais rápido que ele, vai ficar assim a mesa. Então, é juntos, sob a mesma missão. Mas sempre Deus vai cobrar dele, do cabeça, porque Deus deu esse papel a ele. Então, quando eu falo que a mulher tem que ser submissa ao homem, ele tem que ter uma missão. O piloto tem que ter um plano de voo. Se ele não cumprir o plano de voo e der autoridade ao copiloto para assumir, tudo bem. Mas o copiloto não pode usurpar o papel do piloto. Aí dá tudo errado, né? Então, quando a mulher foi trabalhar, ganhou nome, ganhou salário, toda a minha vida eu ganhei mais do que meu marido. Desde que eu ingressei, né, na vida profissional. E hoje é muito comum isso, né? E aí isso se ganharem tornou mais. um motivo para eu arrebitar o nariz? Não, tudo é nosso. Não tem o meu e não tem o seu. É o nosso. Deus está abençoando a nossa vida, a nossa família. O que é meu é seu.
E o que é seu é meu, não é? Se um dia eu ficar desempregada, eu vou precisar do seu salário. Se você ficar, eu vou ter o meu salário para te ajudar. Então, a mulher consegue, ela manter esse padrão feminina. Agora, se ela vira feminista, aí, babau, acabou tudo. Acabou tudo. É isso. Eu mando, eu controlo? Acabou. Aí ela se torna um machão da casa. E no fundo, Estel, no fundo, lá no fundinho, toda mulher gosta de ser feminina, sabia? Eu também acho. É, Ser o machão da casa é muito ruim. Ser o ela homem da gosta de ser casa é feminina. horrível. É isso aí. Não é? É É, muito trabalhoso também, é. né? É, mas hoje nós vemos muitas mulheres sozinhas, criando Infelizes. seus filhos, E infeliz. lutando, né, pastora? Infeliz. Lutando. Porque ser pai não é fácil. É. E aí também é uma causa da depressão, a infelicidade de ver o casamento destruído. É a depressão reativa. É a reação a um sofrimento de algo que ela jogou fora. Quantas mulheres que buscam ajuda no nosso ministério porque cometeram a loucura de botar o marido fora de casa por uma coisa que não tinha tanta importância. Poderiam pedir ajuda a um conselheiro matrimonial, ajuda a um amigo, ajuda a um pastor, ajuda a um líder que tem amor pelas pessoas, mas botou os pés pelas mãos e o marido foi, mandou, e ele não ficou fora muito tempo sozinho. Ele arrumou outra família, e aí, quando ela vê, ela fala: que besteira que eu fiz. Né? Mas acontece muito da desistência Também. do marido, né? Sim, a maioria. Eu acho. Parece não incrível, tô mas hoje é dizendo, igual. Mas hoje é igual. não estou É. dizendo porque eu sou mulher, não. Mas eu acredito que a mulher, ela, ela se esforça mais para manter um Ela tem casamento. uma sensibilidade maior. E o homem desiste mais rápido. Ela tem uma sensibilidade maior, ela tem uma capacidade maior de suportar as coisas, ela tem uma resiliência maior. Deus a fez mais sensível, né? A mulher tem mais sensibilidade. Mas hoje eu vou dizer para você, o mundo tomou um caminho de dar para essa mulher um padrão feminista que faz com que ela desista igual ao homem. Eu não preciso de homem. Levanto o ombro e, na verdade, se torna uma pessoa extremamente infeliz, porque ela não precisa de um homem, ela precisa de ter uma família constituída. Todos nós precisamos Ah, de um claro, a companheiro. Bíblia Nunca fala: não é bom que o precisamos. homem viva só. Os filhos vão embora para o mundo, para É, os casamentos meu deles. marido e eu vamos completar 60 anos de casado o ano que vem. Olha, 10 de julho do ano que vem faremos 60 anos, eu quero fazer uma big festa. Gente, como eu poderia viver sem ele? Ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele é meu pastor, ele é meu amor, ele é tudo meu. E eu imagino se eu ficasse sozinha, se ele tivesse ido embora, ou se eu tivesse ido embora. Meu Deus, não seria igual à minha vida, né? E eu falo para as pessoas: não desista de quem você ama, não desista. Aprenda a perdoar, aprenda a fazer um caminho de volta, pedir perdão também. Aprenda a tirar aquilo que é muro, faz ponte. A ponte pode ser feita, metade minha, metade sua, a gente encontrar no meio, mas a ponte pode ser feita só por mim. Eu chego aí e chego até você. Eu tenho um grupo na internet, vou falar aqui para quem está me escutando. Eu tenho um grupo, eu criei há 4 meses, não, 2 meses, quase 3 meses. Um grupo de ovelhinhas da pastora Tânia Tereza. Esse grupo está no Telegram. Por que Telegram? Porque lá não tem limite, lá já tem 8.300 ovelhas. Pessoas que eu pastoreio online, que eu nunca vi, tem uns que eu nunca vi na vida. Para entrar no Telegram. quantos? 8.300 já, em 3 meses. Pastor, os números da senhora são incríveis. E para incríveis. entrar no Telegram, você vai lá no Instagram, na minha bio, no meu perfil, tem lá o link para você entrar no grupo das ovelhinhas, não é? Todo domingo eu faço um culto online. Eu prego para elas online e toda noite eu oro com elas no grupo. 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, a hora que eu posso, eu entro lá para orar. A senhora vive a missão da senhora Eu 24 horas. Eu vivo 24 horas, 24 horas. Que hora que sobra para ser a Tânia? Ah, eu sou a Tânia quando eu estou ajudando gente. A minha melhor versão é essa. Ah, eu digo, não é. Não, mas né? eu... A gente não é só Não, mas... um trabalho, a missão. Não, mas a gente... minha melhor versão é essa. Mas aonde eu vou, eu tenho a alegria de ter pessoas especiais como você para conhecer, conviver. Almocei hoje com um casal, recebi uma mensagem de vídeo de uma pessoa e viajo.
E o marido da senhora está sempre junto? Junto, mas sem ele eu não vou a lugar nenhum. É velho, mas é meu. É meu Viu? velho. E aí, Estael, eu vejo ajudando essas pessoas o quanto elas erraram por falta de um conselho certo. Por Mas, falta de... pastora, a senhora também tem sorte, né? Olha, sorte do que ela vai brigar comigo aqui agora. Eu não vou brigar com você. Mas 60 anos de Porque casado, com entrou um com... marido tão Mas porque parceiro, entrou com Jesus, Estael. como é que faz isso, Ele me pastora, nesse apresentou mundo de Jesus. hoje? Ele me apresentou Jesus. Vai ouvir. Você não ouviu a minha história ainda. Do lixão de Aquidauana para o Eu já mundo. ouvi a história da senhora lá na nossa outra Então, entrevista. mas foi o Otto que me apresentou Jesus. Eu tinha 14 anos, eu estava à beira de um precipício, tudo de ruim.com na minha vida, e aonde eu estaria hoje se ele não tivesse encontrado Jesus? Ele me apresentou Jesus, e como ele não é bobo, me ganhou para Jesus e me ganhou para ele também. Porque se eu sou bonitinha agora, imagine com 14 anos, como eu não devia ser bonitinha. Ah, eu imagino, né? Era nada, Estela. Eu parecia um bicho de feia, cabelo desgrenhado, lixo é um lugar fedido, mal cheiroso, dá micose na pele, dá hepatite, cara E amarela. ele viu na senhora o quê? Uma missão, então. Ele viu alguém que ele teve misericórdia. Precisou de Jesus e ele levou Jesus. Enfim, não houvesse Jesus entrado na minha vida, eu estaria realmente fazendo muita coisa errada. Mas, pastora, a senhora também tem a missão de estar onde a senhora está. A senhora Nasci para estaria... isso. A senhora nasceu Nasci para para isso. isso. Nasci. É um propósito de Deus na minha vida, né? E isso te realiza, né? Porque eu acho que quando a gente está dentro do propósito de vida da gente, a gente se realiza. Claro. Está no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar do universo. É o melhor lugar do universo. A senhora sempre percebeu isso? Sempre. Sempre. Cada vez mais, né, Estael? A gente vai desenvolvendo-se espiritualmente. Você pode desenvolver fisicamente na academia, pode desenvolver intelectualmente no muito estudo e pode se desenvolver espiritualmente também. E o plano de Deus é que todo homem desenvolva-se espiritualmente, porque ele é um espírito. A senhora é uma mulher de uma agenda que a gente nem fala, né? A senhora O viaja ano muito. passado, Estael, o ano passado, eu e meu marido, viajamos 168.400 quilômetros pregando o Meu Evangelho Deus. no Brasil e no mundo. 160 mil seriam 4 voltas ao planeta se fosse andar em voltas. Mais 8.400 quilômetros, só pregando o Evangelho, só ensinando pessoas, só cuidando de vidas. A senhora também vai para outros países. A senhora foi para o Japão, não foi? Sim, já estive em vários países. Agora mesmo, semana passada, retrasada, estava na Europa. Já estive na Europa 3 vezes esse E o ano. Japão não é maioria, eu não conheço o Japão, não é maioria budista? Também são várias religiões lá. Mas tem um povo sedento de Deus também. No mundo inteiro tem. No mundo inteiro. Eu acho que o mundo inteiro está sedento de É, Deus. nem sabe que está, mas está. Ah, tá. Eu fico imaginando, então, aquele a senhora disse, né, que o que não crê em Deus, como é que é não crer em Deus? As pessoas falam muito, eu respeito muito qualquer religião, eu também respeito. Sim. Eu acho que o caminho Nunca a podemos Deus. perder o respeito pelas Mas pessoas. eu não consigo entender e também não quero entender a cabeça que não crê em Deus, não. É, Essa eu não quero crer, não. Porque deve ser de uma infelicidade, penso eu. é. É verdade. Imagina eu levantar amanhã sem crer em Deus. É difícil até dar um passo, É verdade. né? É verdade. Eu quero muito que a senhora passe uma mensagem para os nossos internautas sobre essa busca de Deus na vida. O primeiro passo. Deixa eu dizer algo que talvez seja incompreensível no primeiro momento, mas você vai fechar os seus olhos e vai falar: Deus, se ela está falando a verdade, se ela estiver falando a verdade, confirma para mim. Deus confirma, ele tem maior interesse em ser conhecido. Se você não se encontrar com Deus, se você não tiver uma experiência, você nunca nem vai ser uma pessoa completa, porque a sua identidade, você foi formado à imagem e semelhança de Deus. A sua identidade só é completa quando você tem um encontro com Deus. Quando você se encontra com Deus, com o seu Criador, é como se você visse o espelho que vai te mostrar verdadeiramente quem você é. Então você pode passar a vida inteira com estereótipos mentirosos. Você não vale nada, você é vagabundo, você é burro, você não vai dar para coisa nenhuma.
Tudo isso você recebeu de pessoas à sua volta. A hora que você tem um encontro com Deus, tudo isso vira mentira e a verdade vem à tona. Você é precioso, você é especial, tem um propósito na sua vida. Você vai fazer parte de um grande projeto meu para a humanidade. Eu vou usar a sua vida para você ser bênção no meio de onde você está colocado. E você é o meu filho. Você é o meu filho. Você só vai se descobrir como filho de Deus através de Jesus, não tem outro jeito. A religião não vai te ensinar a ser filho de Deus. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai. Ele não está dizendo ninguém vai a Deus, ele diz ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. É só por Jesus que você chega no coração de Deus como filho. E chegar como filho é tudodebom.com. Você descobre o amor do Pai, descobre as bênçãos do Pai, o cuidado do Pai, o zelo do Pai pela sua vida. E aí você vai chegar à conclusão que você é um privilegiado. O mundo inteiro pode falar, você é burra, Tânia. Eu escutei isso tanto na minha infância. Eu falo, sou não. Eu sou uma pessoa extremamente inteligente, porque o meu pai me fez assim. Você é feia, Tânia, sou nada, sou linda, me olho no espelho, levei um tombo, tenho uma cicatriz na testa, está com um hematoma aqui, mas eu me acho linda mesmo assim. Você não vai dar para nada? Como não vai dar para nada? Eu saí do lixo aqui da UANA e cheguei à juíza federal. Meu pai tem um plano para mim que não pode ser abalado. Mas você tem que chegar como filho, não tem outro jeito. A gente quer ouvir mais. Não, eu preciso ir embora. Eu tenho compromisso. Pois é, tá vendo? Quem sabe eu volto. Mas volte sempre, volte quando quiser, aqui ou em Brasília. A porta é aberta, porque a gente é muito feliz em ouvi-la. Posso repetir para você o seguinte: Tânia Tereza com Z. Coloca no Google Tânia Tereza com Z, você vai achar tudo a meu respeito. Eu tenho um canal oficial no YouTube com mais de 58 milhões de visualizações. Eu tenho um site que tem cursos, que tem livros. Eu já escrevi 18 livros, Thael. E me prometeu um. Pois é, eu devia ter trazido, né? Eu tenho Instagram, eu tenho Spotify, eu tenho TikTok. Eu sou uma velha high-tech. Eu tenho tudo. Mas é engajada mesmo. Você vai achar tudo meu nas redes sociais. Você vai me encontrar. Comece a escutar meus vídeos. Vai lá para o meu canal oficial do YouTube. Assina lá, inscreva-se. Comece a ouvir. Mais de 600 vídeos tem. Você vai maratonar e você vai entender sobre esse mundo espiritual. Muito obrigada, pastora Tânia Tereza. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco. Muito obrigada pela sua solidariedade ao programa Tá Claro. Quero muito que a senhora volte, volte sempre. Venha a Minas, venha a Brasília. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar em São Paulo também. Vá a São Paulo. Sempre que passar em qualquer um desses 3 estados, nos visite. Muito obrigada. E para você que me acompanhou até agora, eu te agradeço. Entre. Se inscreva no nosso canal. A gente sempre traz pessoas aqui tentando. Sabe, a gente tem muito pedido de assuntos e dentro disso a gente tenta atender o nosso internauta. Fazer uma pauta, né? Mas o mais importante é que a gente busca com muito carinho, com muito amor, pessoas maravilhosas como a pastora Tânia Tereza. Muito obrigado e até a próxima. E a gente vai ter um especial sobre casamento. Que legal. E olha, a pastora com 60 anos de casado. Tem muito mais lá. Aguarde o nosso especial. Até a próxima semana. Com Deus.